Eu vou te explicar com números, então, para você entender como é o pensamento cabalista, né? E a partir do momento que você deseja errado, acabou. E quando você fala as pessoas querem ser felizes, elas não serão felizes. Porque quando você quer algo para si, esse algo não pode ser tocado. Porque quando se quer algo para si, esse algo é material. E nada material lhe traz amor e nem felicidade. O amor e a felicidade estão em outra dimensão. Elas não pertencem a esse plano. Elas pertencem ao soul, à alma, ao espírito, aonde outras religiões chamam de akasha. O lugar aonde todas as informações se conversam, todas as possibilidades existem. Tu já percebeu que, na verdade, as pessoas que colocam um limite na própria vida? Acho que a gente conversou num café, não me lembro se foi contigo ou com o Rafa, que eu falei, você sabe por que a minha sogra não é presidente da República? Isso faz alguns anos, quando a Dilma era presidente. Você falou, não, cara, que maluquice é isso? Não, é porque ela nunca acreditou que poderia. E a Dilma, em algum momento, acreditou, foi atrás, participou de partidos, fez reuniões. Eu não estou falando do mérito dela como política e nem da história a qual ela traçou. Eu estou dizendo que ela foi diferente porque ela não colocou um limite nela. E para essa função, a minha sogra colocou. Mas ela é uma ótima mãe, é uma ótima dona de casa, ela cuida muito bem da família, ela faz a parte dela da assistência social. E quem que está certo ou errado? Ninguém. São sapatos diferentes. E isso que as pessoas, a partir do momento que elas percebem que elas começam a respeitar o outro, elas também respeitam a si mesmo, porque o outro não existe sem você. A realidade é construída a partir do todo e não da individualidade. E isso que a gente aprendeu errado. A gente acha que nós somos seres individuais. Mas como é que tu vai existir, cara, sem a natureza, sem o planeta, sem esse sistema de atmosfera, sem o oxigênio e sem o outro? Cara, a gente não consegue se alimentar sem o outro. A gente não consegue se vestir sem o outro. A gente não consegue se locomover sem o outro. E a gente acha que a gente é uma ilha, cara. E esse é o grande erro. A partir do momento que você vê a vida como Deus, como o todo, como uma energia, e você apenas se joga na energia, se joga na onda da vida, as coisas começam a se manifestar. A partir do momento que quando tu passas num semáforo ou em qualquer lugar e tu tem um ato de amor, não precisa ser doar, não precisa ser dar dinheiro ou comprar, mas que você dê atenção, um sorriso, que você dê um bom dia, uma boa tarde, que você seja amoroso sem esperar nada em troca, porque se tu esperar é compra. O mundo começa a se transformar para ti. Ele não se transforma porque eu começo a aproveitar mais o meu presente? Talvez sim. E isso faz diferença? Não, eu acho que quando tu começou ali no início comentando, acho que tanto quanto a meditação, quanto o foco no presente, na vida atual e focar menos no futuro e no passado, me parece que da forma que tu colocou, parece que faz muito sentido, assim, as pessoas hoje mais felizes ou que lidam com situações de estresse, elas criam métodos, assim como tu falou da meditação, para focar no presente, para focar para dentro. Sim, sim. E eu vejo que muitas pessoas que têm mais problemas são situações como essa. Elas esquecem de fazer essas coisas porque elas estão sempre pensando lá no futuro, no que elas querem, talvez para elas, muitas vezes. Percebe que esse teu diálogo, esse teu discurso é exatamente uma forma de observação. E não existe nada, e jamais a Kabbalah vai questionar a ideia de alguém. O que a Kabbalah faz através da árvore da vida e dos conhecimentos já existentes é pegar a observação de outros homens, que foram considerados os sábios ou os iluminados, e trazer a luz desse conhecimento para que você reflita sobre ele. Então, você me perguntava dos números, que a gente vai chegar no homem através dos números. E na felicidade, você falou como a gente busca a felicidade. O número 1, então, é Deus, o indivisível. Em um ponto passam infinitas retas, infinitas linhas, infinitos planos. E aí se cria o 2. Quem que é o 2? A criatura. A dualidade, direita e esquerda, dia e noite, em cima e embaixo. Ó, até a Siri encontrou. O número 3, o que é? E o 2 também representa a mulher. Por que a mulher? Porque a mulher é a restrição.
A mulher é quem vai restringir a ideia, quem vai pegar aqueles milhões de espermatozoides do guerreiro, aquele louco que sai desenfreado, para então que ela faça o filtro e transforme no próximo. A Kabbalah percebe, a judaica e a hermética invertem o homem e a mulher de 2 para 3. Então, tanto faz, certo? A gente não vai entrar nos pormenores dos estudos. Mas o 3 quer dizer o quê? O 3 quer dizer que quando você faz um triângulo, você cria a trindade. Sempre que você tem 3, você consegue ter um comparativo. Esse é maior, esse é menor, esse é mais claro, esse é mais escuro, esse é salgado, esse é doce. E você não consegue ter comparativos na dualidade. Então o 3... Só para, desculpa por te favor, interromper, qual a fonte, o método, estou dizendo a fonte de escrita, mas eu estou dizendo os números, em que conceito que nós estamos vendo, em conceitos romanos, hebraicos, eu não... Não, a gente está vendo... eu posso estar pensando no número 3. Não, tranquilo. Sim, sim. Não, o 3, né, quando você pensa nos algoritmos que nós utilizamos, você vai ver que são os ângulos, né? Então, 1 tem um ângulo, 2 tem 2 ângulos, 3 ângulos, assim por diante. O triângulo... Não, mas daí eu estou tentando só fazer uma explicação como se você imaginasse um universo inexistente. Entendi. E aí surgiu um ponto. Esse ponto é a singularidade, é Deus. Aí Deus cria outro ponto. Nesse outro ponto você liga por uma reta. Então você já colocou limitação. Já é dualidade, já é certo. Direita e esquerda. Não tem mais Deus uno, é tudo e nada. Aí você cria o 3. Quando você liga esses 3, você criou um triângulo. E ao mesmo tempo você cria algo separado do todo, que era o 1 e o 2. Então você faz a comparação. E a partir do momento que você joga o 4 você criou alguém ou um objeto, imagina uma bola em cima de um triângulo. Você criou um plano. E aí você vem para o 5. Lembra-te do 5? Quem que é o 5? O homem. Por isso que a estrela do rei Salomão tem 5 pontas. E quem que é o rei Davi, que é filho de Salomão? A estrela de 6 pontas que dá origem ao judaísmo, que vai formar o número perfeito. O número, o pi, né? 1,18. É 1,18... 3,14? 3,14, né? Desculpa, 3,14. Que é o número perfeito da natureza. Então, se você pegar uma estrela de 6 pontas e dentro no meio da estrela você coloca outra estrela, você vai ter infinitas estrelas perfeitas. E se você dividir uma pela outra, você vai ter o 3,14,81, se eu não me engano. Então, esse número áureo, essa ideia é o quê? É novamente uma explicação. No momento que era mineral, passou a ser vegetal, passou a ser animal e passou a ser hominal, qual a diferença do animal para o homem? A intelectualidade. O conhecimento, a possibilidade de acumular conhecimento e se tornar então como Deus. Mas qual que é o caminho do homem para se tornar como Deus? O homem nasce Adão, o homem puro, sem conhecimento, e vai passar por uma vida que é o vaso, o cli, para buscar voltar a ser Deus. Voltar, lembra? Retornar à casa do Pai. Voltar a ser Deus. E o que é Deus, então? Deus é amor. O homem, a partir do momento que ama a criação, ama a vida, observa a vida, que é a meditação, que você pega os iluminados, Buda, enfim, Jesus, quem você quiser pegar de iluminado, e colocar ele no mundo, você observa que ele nunca queria para ele. Não existia mais ego. Existia a doação. Queria melhorar a Madre Teresa, queria melhorar a vida das pessoas. E não a sua própria vida. Porque a sua própria vida ele observava que não tinha valor. Mas não é no valor de valorar, Rodrigo. É no valor de ver que tem algo muito maior, que é a manifestação da natureza. Essa eu acho que é a grande sacada, é você ir no mar e perceber, cara, eu não posso comprar o mar, eu não posso comprar o ar que eu respiro, eu não posso comprar o nascer do sol, uma noite estrelada. E essas são as grandes coisas mais valiosas. E tudo é a vida, tudo é a manifestação da vida na vida do homem. E ele também é vida. E é isso que a Kabbalah explica a partir dos números, mostrando que nesse momento nós estamos então no número 10, que é a Makult, é o reino, é a matéria. E qual a diferença então de Deus e da matéria? A diferença é que na matéria os nossos desejos são materiais. E qual que é a sacada? 10 e 1 é a mesma coisa.
Então, no plano material, a Kabbalah explica que nós podemos ser deuses. E o que é ser Deus? É perceber que você não é o corpo, perceber que você não é uma mente, mas perceber que você é uma fagulha, é o agora, que você é Deus, desde que você se dispa da tua percepção mental, da tua construção, que você é um homem, que você tem um programa de podcast, que você tem uma seguradora, que você é casado. Não, isso são só coisas da tua mente. A partir do momento que tu estás verdadeiramente nu, tu se torna como Deus. E essa é a nossa busca, meditação, voltar ao centro. Eu tô no agora, eu tô na conversa, nisso, esse diálogo para mim é algo, não um material. Faz sentido? Existe alguma outra coisa que você possa influenciar sem ser o agora? Então é a única coisa que existe da tua vida. Teu apartamento existe agora? Teu trabalho existe agora? Teu carro existe agora? O jantar que você vai comer hoje à noite existe agora? Mas esse eu acho que é o ponto. E o brilhante é essa reflexão, porque eu conversando contigo eu consigo absorver isso e entender isso. Mas ao mesmo tempo, no mundo que a gente vive, né, na velocidade que a informação está e como as coisas acontecem, é muito fácil eu estar com a minha mente lá, pensando no que não existe agora, porque eu estou aqui, não existe lá, mas eu estar pensando porque tem um celular perto de mim, porque eu preciso me preocupar com o que vai acontecer amanhã. E isso me tira exatamente, não estou dizendo que é no caso, mas na grande parte das pessoas, tiram de aproveitar o agora, o presente, a jornada. Exato. Não sei se fez sentido o que eu falei, mas... Absoluta. Quando você cita o celular a gente chama da segunda mente. Então, no passado, a gente só tinha uma mente para desconstruir. Siddhartha Gautama, quando sai do seu palácio, né, onde ele era um príncipe, vai para baixo de uma árvore para buscar quem ele é, ou seja, para meditar, para se desligar de tudo, ele percebeu que a mente era sofrimento. E qual é a felicidade? É o oposto do sofrimento. Então, ele queria se livrar do sofrimento. Mas ele percebeu que a qualquer momento que ele estivesse na mente, mesmo que existisse felicidade, o sofrimento está junto. Não existe uma força antagônica sem a outra. E isso é a busca da meditação. É a partir do momento que... E o celular é um grande prejuízo para essa geração que a gente vive. Porque quantas vezes você está com um amigo e ele está buscando o celular, olhando... Ele está naquela conversa? Quando tu tá com a tua esposa, que tu tá vendo um filme ou qualquer coisa, ou tu tá num jantar que ela fez, num evento, e tu pega o celular ou ela pega, não te dá um... Porque tu vê que a pessoa não tá 100% ali. E o que é amor, cara? Amor é a mesma coisa que vida, é a mesma coisa que Deus. Até a gente poderia entrar na gematria. Gematria são as palavras construídas com a mesma essência numeral. Porque para Pitágoras, né? Pitágoras viveu 400 anos antes de Cristo e criou a escola pitagórica com vários... ensinamentos matemáticos, mas o principal dele, que a gente lembra do colégio, a soma dos catetos, é igual o teorema de Pitágoras. Pitágoras já falava que o universo foi criado por Deus a partir dos números. Então, o que eles pensavam antigamente era que os números criavam a realidade. E para mim faz todo sentido. O que cria a realidade? Os elementos químicos, vibrações. O universo é energia. E de acordo com que os elementos químicos compõem algo, esse algo existe no mundo material. E aí eu vou mais atrás, eu pego Lavoisier, aquele cara que falou que no universo nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ele está 100% certo. Quando eu era criança, eu imaginava que uma lareira, quando queimava a madeira sumia. Mas eu esquecia que existiam, então, aquela madeira se transformou em calor. E calor tem o mesmo peso atômico da madeira, fuligem, fumaça. Então no universo nada se perde, o universo é como se fosse um HD de computador. Se tem ali 1 tera, vai ter sempre 1 tera. E ele sempre vai se transformar. Se tu apagar uma foto antiga, vem outra. Ah, mas o que você quer dizer com isso? Que a energia está aqui. O que tu quer transformar com ela? É igual um marceneiro. O marceneiro transforma a madeira em móveis. Em cadeiras, em mesas, em cozinhas, em armários, né? E qual que é vamos lá, um cara que trabalha com ferro? Ele transforma em prego, em chaleira, no que ele quiser. E o que é o trabalho do homem? É transformar a alma, cara. Transformar o espírito. Em quê? Amor. Que é a mesma coisa que o quê?
que Deus. Isso é Kabbalah, cara. É só isso. É só você, a partir do momento que desceu aquele primeiro Adão, que passou pelos 5 elementos que a gente citou, em algum momento você vai chegar a se fazer a pergunta: quem eu sou? E quando você fizer essa pergunta, você está pronto para receber o ensinamento cabalista, que pode vir de qualquer lugar, não é só a Kabbalah, pode vir da tua religião, dos teus pais, de um vídeo no YouTube hoje em dia, né? Então, a partir do momento que você está pronto para descobrir quem você é, você vai perceber que você até aquele momento vivia em sofrimento. Você vai chegar ao que a gente chama do grande muro. Para os judeus, a gente está vivendo agora em 5.783. Da idade do calendário judaico, né? Então você vai chegar ao grande muro, e o grande muro é intransponível. Você vive em sofrimento. O budismo também fala. Todas as religiões falam a mesma coisa, só mudam um pouquinho as palavras. Você vive na religião católica em pecado. O que é isso? É você não controlar as ferramentas da tua mente. Você consegue controlar o teu pensamento? Eu, hoje em dia, não. Ninguém consegue. Isso é impossível. Parar o pensamento que, talvez pela meditação, não parar. Não. De controlar o que se está pensando. Que a meditação é o mais próximo que eu acho que tu consegue tentar controlar ou destinar o teu pensamento. Mas na verdade, parar não, eu não... na verdade, talvez a escola que a gente aprendeu está equivocada. Meditação não é parar o pensamento. É impossível parar o pensamento. Isso, é direcionar. Meditação é o momento que você percebe que você tem um corpo, que você tem uma mente, mas que existe algo nesse intervalo, algo por trás disso, algo que muitas vezes fica semanas, meses sem ser manifesto e que sempre esteve ali, imutável. Desde que o Rodrigo tinha a primeira percepção de vida, é o mesmo. E não tem nome de Rodrigo, não tem idade, não tem nada. Isso se chama consciência. Para Kabbalah, se chama a alma primordial, Nefesh. Então, qual que é a pegada dessa busca? Não importa qual escola, qual livro você vai ler. Todos falam a mesma coisa no final. Procura a ti mesmo. Descobre quem é você. Agora me diga quem é você. Busca a si mesmo. Aí escrevia Platão, né? No templo de Delfos lá, escreveu conhece a ti mesmo. E Platão, quando morre, para mim é uma das histórias mais lindas que existe e que me movimenta até hoje. Platão tinha que... Sócrates tinha que negar... Isso foi Covid. Sócrates tinha que negar, então, as suas verdades, né? Perante a toda aquela escola de pensamento anterior, e ele, então, é condenado a tomar cicuta ou negar as suas ideias, né? E a partir desse momento ele diz, não, eu não nego minhas ideias e eu vou morrer por elas, e ele toma cicuta e deita numa mesa de mármore, que usavam os antigos para que os cadáveres fossem limpos, então, para que eles pudessem ter a cerimônia e posteriormente enterrá-los. E ele fica ali com os seus discípulos e toma cicuta, e ele pede para eles. Sócrates nunca escreveu uma linha, ele apenas passava os ensinamentos e os seus discípulos escreviam, é o que a gente tem de relato. E ele começa a falar, então, eu não sinto mais minhas pernas, mas eu ainda estou aqui. Eu não sinto mais meus braços, mas eu ainda estou aqui. Eu não sinto mais o meu pulmão bombando o ar para as minhas vias respiratórias, mas eu ainda estou aqui. Aí no final ele fala, eu começo a não sentir mais minha língua, não conseguirei falar mais com vocês. Mas eu quero que vocês saibam, eu ainda estou aqui, 100% aqui. E aí o cara morre. Talvez um dos maiores pensadores da história, de todos os tempos. O que ele quis dizer? A gente não é o corpo. Se eu tirar os teus 2 braços, continua sendo o Rodrigo? E as 2 pernas? Então percebe, tu não é o que tu pensava que tu era. Esses são os pensamentos dos iluminados, esses são os pensamentos cabalistas, esse é o motivo da árvore da vida. Você perceber aonde você está, e a partir do momento que você percebe aonde você está, você então tem que procurar buscar o Criador. O que é o Criador para você? Não me importa.
Mas eu tenho certeza que se em um momento de sofrimento, de dúvida, de qualquer problema que tu tenha na vida, tu buscar aquilo que tu mais se espelha, pode ser Jesus, pode ser Shiva, Maomé, Abraão, Moisés, teu pai, quem você quiser, e você pensar sobre como essa pessoa agiria, com certeza você vai estar fora da mente e daí tomando a melhor decisão. E quando a intuição vem, é isso. É o Rodrigo sem mente. É a intuição, por isso que ela não falha. Fala, Sapiens! Gostou desse corte? Então curte, se inscreve, compartilha, nos segue nas nossas redes sociais, que isso ajuda bastante a esse conteúdo chegar a mais pessoas. É isso. Valeu!